Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, então, nós estamos trabalhando o sacramento da penitência, né? E aí, dentro do sacramento da penitência, nós vimos que a matéria do sacramento da penitência, de uma forma geral, nós podemos dizer que são os nossos pecados. Mas aí a gente divide isso falando de uma forma bem geralzona mesmo, né? Bem leiga, falar que a matéria são os nossos pecados. Mas de uma forma mais teológica, né? De uma forma mais completa que a gente está estudando, a matéria é a contrição, a acusação e a satisfação. Na aula passada, nós falamos sobre a contrição, né? A contrição, que é aquela dor na alma, de ofender a nosso Senhor. Isso é a contrição, né? O arrependimento, de lembrar daquele pecado, de ter ódio ao nosso pecado, né? A detestação do nosso pecado, né? De chorar os nossos pecados. Isso é a contrição, né? É um passo antes da confissão, que é a acusação. Mas a contrição, né, ela não deixa de ser menos importante, porque as confissões mais bem feitas, né, as confissões mais fecundas, são aquelas fruto de uma boa contrição, né? De lembrar dos nossos pecados, né? Ter ódio a eles e aí chegar e confessar, né? Então hoje nós falaremos da confissão, que é a terceira parte, a segunda parte, que é a acusação. Lembra? Contrição, acusação e satisfação. E a acusação é a confissão, é acusar o nosso pecado, né? No nosso mais íntimo nós pensamos, né, dos nossos pecados, com a nossa boca nós acusamos ele na confissão, e a satisfação os nossos atos, as nossas obras. Ok? Então hoje nós falaremos da confissão. Então, a confissão, né, ela é algo de absoluta necessidade para nós, né? Ela não pode ser para nós algo, tem beleza, não tem também beleza. Não. A confissão, ela é algo de absoluta necessidade. Lembram que nós conversávamos lá no início, quando a gente falava sobre os sacramentos, que um dos sacramentos necessários para a nossa salvação, ao lado do batismo e da ordem, é o sacramento da penitência, né? É a confissão. Porque a confissão é aquilo que cura as feridas da nossa alma, as feridas que o pecado causou, né? E sem a confissão, não existe céu para nós, né? Lembram quando a gente conversava sobre a redenção de nosso Senhor? E a redenção foi de uma vez por todas, de forma objetiva, só que ela também é subjetiva. Nós temos que querer ser salvos, né? E como a gente peca, é necessário a confissão. É necessário lembrar, odiar o nosso pecado e vir confessar-se, né? Ter um encontro com o nosso Senhor, né? Para ouvir dele aquilo que ele disse para a pecadora no domingo, né? No Evangelho de domingo, né?
Alguém te condenou? Não, né? Eu também não te condeno, né? Mas desde que nós confessemos o nosso pecado, certo? Então, é algo assim, né? Que nós devemos crer e aceitar tal como um dogma, né? Que quando alguém confessa sinceramente os seus pecados, né? Estando arrependido deles e com um firme propósito de não voltar a cometê-lo, nós então fomos perdoados. Se confessamos com o coração arrependido e com o firme propósito de não voltar a cometer aquele erro, o nosso pecado é perdoado. Porque pecado confessado é pecado perdoado, né? Deus, ele não é um carrasco, né, que vai lembrar dos nossos pecados, né? Se nós o confessarmos, Deus já não lembra mais dos nossos pecados. Mas os pecados que não são confessados, nós poderíamos fazer de tudo, né? De tudo. Nós poderíamos dar alimento aos pobres, nós poderíamos sair distribuindo cestas básicas para todas as pessoas que precisam, que os nossos pecados não seriam perdoados se não houvesse o sacramento da confissão, se não houvesse o sacramento da penitência. Distribuir alimento aos pobres é um ato de caridade, é dever de todo cristão. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. É dever do cristão. Só que isso não apaga pecado. O que apaga pecado? Confissão. O que apaga pecado? Acusar o teu pecado. Falar o teu pecado para o padre. Isso apaga pecado, né? Obras de misericórdia não apagam pecado, tá? Então, tirem isso da cabeça, né? Obras de misericórdia não apaga pecado, mas nós temos que fazê-las, né? Nós temos que fazê-las, porque foi o nosso próprio Senhor que disse isso, mas não apaga pecado, certo? Então, pecado perdoado, pecado confessado, pecado acusado, é pecado perdoado. Só através do sacramento da penitência nós recebemos o perdão dos nossos pecados. A natureza da confissão, né, da acusação. Olha lá. A confissão se define como uma acusação sacramental dos pecados, feita no intuito de alcançarmos perdão mediante o poder das chaves. O que é o poder das chaves? Se nós lermos alguns livros que tratam sobre o sacramento da penitência, nós vamos ver muito essa frase, o poder das chaves. É aquilo que vocês já, com certeza, já se ligaram. A chave que foi dada aos apóstolos por nosso Senhor. Tudo que ligares nesta terra será ligado no céu, né? Falou a Pedro e estendeu aos outros apóstolos, né? Se perdoardes os pecados das pessoas aí, serão perdoados lá no céu. Se reterem os pecados aí, serão retidos também. Então isso é o poder das chaves que foram dados aos apóstolos por nosso Senhor Jesus Cristo. E que este poder das chaves é passado, então, dos apóstolos, que são os bispos, a os padres, certo? O poder das chaves. Aí nós vamos falar dos padres, é a questão da jurisdição, um pouco mais para frente, certo? Então, assim, ó, com propriedade dizemos ser uma acusação
porque os pecados não devem ser relatados como se quiséssemos fazer gala dos nossos atos condenáveis à semelhança dos que se alegram de terem procedido mal. Nem devemos dizê-los com displicência, como se estivéssemos a recrear ouvidos ociosos com história amena. Não, na intenção de acusar-nos a nós mesmos, devemos enumerar de tal forma os pecados que também sintamos em nosso coração o desejo de penitenciá-los. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, que na confissão, nós vamos entender bem isso. Na confissão, nós temos que dizer ao padre algumas situações, porque como eu falei para vocês na aula passada, eu vou voltar a repetir nessa, existe a matéria de pecado e os agravantes dos nossos pecados. Mas na confissão, nós não contamos uma história para o padre. Na confissão, nós não damos justificativa dos nossos pecados, né? Na confissão, não é um romance que a gente está contando como se fosse um livro que tem os atos. Aí a pessoa me falou isso, aí eu falei aquilo. Não. Na confissão é a acusação do nosso pecado. É como se nós fizéssemos uma lista, né? Padre, eu fui arrogante, soberbo, eu menti, eu pequei contra a castidade, e N situações que são matéria de pecado. Então, na confissão, é como se fosse uma lista. Então, existe a diferença de a confissão, né, que é sacramento, e uma direção espiritual, que aí nem sempre é dentro do sacramento. E não precisa. Na verdade, nem deveria uma direção espiritual ser dentro do sacramento. Porque naquele momento o padre está lá para perdoar os teus pecados e te dar a absolvição junto com a satisfação. Né? Vai falar o que você deve fazer. Então a direção espiritual é um outro momento, fora do sacramento. Então confissão é a acusação do nosso pecado. Padre, eu fiz isso. Aí se tiver algum agravante dentro do nosso pecado, que nós vamos ver certinho, mais uma vez, aí a gente tem que comentar com o padre. Mas se não fui arrogante, soberbo, eu menti, eu peguei contra a castidade, eu faltei a missa de domingo, eu faltei na missa de domingo porque eu tinha aquilo outro, aí o senhor sabe como que é. Não, o padre não interessa para o padre por que você faltou da missa de domingo. O que interessa para ele é que você faltou da missa de domingo. Então isso configura matéria de pecado, a não ser que ocorreu algum contratempo, e aí de fato esse contratempo impediu verdadeiramente de você participar. Agora, outras histórias e tal, a gente sabe que no fundo foi preguiça, foi falta de planejamento, de organização nossa, isso é matéria de pecado. Então confissão é isso. Confissão, boa noite, confissão não é um bate-papo com o padre, não é contar uma história para o padre, não é contar os pormenores, nem nada disso. Confissão é uma acusação sacramental. O pecado, nós devemos dizer o nosso pecado. Uma vez me perguntaram, né, como tem aqueles mutirões de confissão, né? E aí tem algumas paróquias que entregam um papelzinho, né, para ajudar na contrição e tal, para chegar na hora da confissão e a gente não se esquecer. Entrega um papelzinho, no papelzinho está escrito, né, começa lá:
primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e um monte de coisa assim pra gente ir ticando, né? Ah, eu fiz isso, verdade, aquilo outro, a gente vai ticando. E aí chega na hora da confissão, entrega aquele papel pro padre e fala: olha, padre, desse papel eu só não matei e não roubei, do resto eu fiz tudo. Isso não é confissão. Porque confissão você tem que acusar o teu pecado. Você tem que falar o teu pecado. Porque também é um gesto de humilhação da nossa parte. Porque o não falar talvez é um gesto de soberba da nossa parte. Né? Ah, eu vou falar isso. Não, é que é um momento. Né? É a mesma coisa de ir ao médico e não falar para o médico onde dói. Né? O que você está sentindo é a mesma coisa. Então, na confissão, você tem que falar. Você tem que acusar o teu pecado. Né? Não é chegar para o pai: olha, padre, eu só não roubei, não matei, do resto fiz tudo. Não, isso não é confissão. Certo? Ai, Vinícius, mas eu já fiz assim, e agora? Bom, agora você sabe que isso não é confissão. Então, trate de mudar os nossos jeitos, o seu jeito, e começar a acusar o teu pecado, a humilhar-se, né? A dar nome ao teu pecado. O padre quer saber o nome do teu pecado. Por isso que não é momento da gente contar uma história. Ah, eu conto a história e o padre pega lá. Não, a gente tem que dar nome. Padre, eu menti. Padre, eu fui arrogante. Padre, eu pequei contra a castidade. Padre, eu não honrei meu pai e minha mãe. Então é dar nome ao nosso pecado. É uma acusação sacramental. Tudo bem? Tudo certo? E aí, óbvio, né, que o catecismo continuando aqui, a confissão instituída por nosso Senhor, né? Quem instituiu o sacramento da confissão, como todos os outros sacramentos, foi nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa. Lá, aqui tem, o catecismo marcou o Evangelho de João, né? Quando os apóstolos estavam reunidos no mesmo lugar, Cristo entra, sopra sobre eles o Espírito Santo e diz, né? Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Certo? Então é próprio nosso Senhor que institui o sacramento da confissão, o sacramento da penitência. E ele o institui como obra da sua infinita misericórdia e bondade. Sabendo que somos fracos, sabendo que somos pecadores, e que a vontade de Deus é que todos nós nos salvemos e cheguemos ao conhecimento da verdade, Deus, então, além de morrer por nós na cruz, institui um sacramento segundo a qual nós podemos nos salvar, segundo o qual também nós podemos confessar quantas vezes necessário. É um sacramento diferente do batismo, que é uma vez só, né? Do crisma. É um sacramento que nós podemos repeti-lo quantas vezes for necessário. Deus não, como dizia o Papa Francisco, né? Deus não se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir o perdão de Deus. Né? Deus não se cansa de nos perdoar. Quantas vezes for necessário. Né? Continuando, né? Então, o sacramento da penitência é uma necessidade, né?
É necessidade e uma obrigação. Olha lá. Não pense alguém que nosso Senhor instituiu a confissão, mas sem determinar que fosse de uso obrigatório. Devem os fiéis estar certos de que toda pessoa onerada de culpa grave não pode reintegrar-se na vida sobrenatural senão pelo sacramento da confissão. Ou seja, não pode reintegrar-se à vida sobrenatural, ao céu, né, fora da natureza aqui, senão pelo sacramento da confissão. Nós viemos da mente perfeitíssima de Deus. Nós viemos da mente criadora de Deus. E para lá nós voltaremos, para o seio de nosso Senhor. Mas nós não podemos voltar se não passarmos pelo sacramento da penitência. Por isso, a necessidade e a obrigação de passarmos pelo sacramento da penitência. Como está a nossa vida sacramental de penitência? Eu tenho me confessado sempre, eu me confesso só no tempo da quaresma, pelo menos já é um grande passo, tem gente que nem isso, né? Como está a nossa vida de sacramento da penitência? Né? Tem que ser uma prática constante na nossa vida, né? Porque o pecado é uma prática constante na nossa vida, né? Então, o pedir perdão também deve ser, né? Olha lá. Disso temos um sinal evidente na belíssima metáfora usada por nosso Senhor quando ele deu o nome de chave dos céus ao poder de administrar este sacramento. Como ninguém pode entrar num recinto fechado sem a intervenção de quem guarda as chaves, assim também não será admitida pessoa alguma no céu, se as portas lhe não forem abertas pelos sacerdotes, né? A quem o Senhor entregou as chaves, o poder das chaves, né? A gente não pode entrar num quarto fechado, trancado, sem a chave daquele quarto. Tal como nós não podemos entrar no céu sem alguém abrir para nós esta porta, né? Que são o poder das chaves. Tudo bem? Tudo certo? E aqui uma parte muito importante, né? Aí é Santo Agostinho. Ninguém diga de si para consigo mesmo: eu faço penitência às ocultas, na presença do Senhor. Deus sabe o que me vai na alma e me dará perdão. Seriam então infundadas aquelas palavras: o que desligares na terra será desligado também no céu? Será que as chaves foram confiadas inutilmente à Igreja de Deus? Então não existe esse papo, eu não preciso confessar, eu confesso com Deus. Então Deus deu à Igreja um poder inútil? Não. Quando nosso Senhor instituiu esse sacramento, ele conferiu à Igreja, né, o poder das chaves. Então nós temos que passar pelo sacramento. Eu confesso com Deus. Olha, eu não sei que Deus você está confessando, mas não existe perdão aí não, né? Eu preciso deste atestado, né? Eu te absolvo, né? Eu preciso dessas palavras: eu te absolvo, né? Que é dita por um sacerdote.
né? Eu preciso passar por isso. Se não, nada feito, né? Agora sim, ó, o catecismo vai falar: cumpre agora estabelecer para quais pessoas e para qual idade e para qual época do ano entra em vigor esta obrigação da confissão. Em primeiro lugar, né, pelo Concílio de Latrão, vai dizer assim, ó: todos os fiéis de ambos os sexos, né? Então, quais pessoas? Todos os fiéis. A obrigação de confessar é para quem? Todos os fiéis de ambos os sexos, né? Fica obrigado. Quando, né? Quando que idade, na verdade, que idade que nós devemos começar a confessar? Quando nós atingirmos a idade da razão. Ah, beleza, a idade da razão é que idade? Não fala. Porque talvez uma criança seja mais adulta na fé do que nós. Às vezes um adolescente de 13, 14 anos é mais adulto na fé do que nós, de 20, 30, 40, 50, 60 anos. Então, quando nós entendermos que nós precisamos da confissão para a nossa salvação, quando nós entendermos que algumas atitudes nossas são matéria de pecado, aí a gente já precisa confessar. Então, é quando nós atingirmos a idade da razão. Certo? Quando nós entendermos que determinadas situações da nossa vida configuram a matéria de pecado, nós precisamos confessar. Certo? E assim, um adendo, né? O tempo da quaresma é um tempo muito propício para a confissão, porque hoje muitas das igrejas perderam o costume, né? Mas eu acho muito bonito aquele antigo costume de cobrir as imagens dos santos de roxo na quaresma. Era um costume muito salutar da igreja, né? Um costume muito antigo. O que significava este costume, né, de cobrir a imagem dos santos, né? Porque a quaresma é o único tempo na igreja que o nosso olhar não está voltado à glória do céu, mas está voltado para a nossa vida aqui. E por que se cobre a imagem dos santos? Porque se nós não mudarmos de vida aqui nessa terra, nós não gozaremos da mesma felicidade que os santos têm no céu. Então é o momento de não olhar para a glória dos céus, da glória dos santos lá no céu, mas olhar para a nossa vida. Porque se nós não mudarmos a nossa vida, nós também não alcançaremos a glória que os santos alcançaram. Então a quaresma é o tempo de não olhar só para os céus, mas olhar para a nossa vida. Por isso, convertei-vos e crede no Evangelho. Tu és pó, e para o pó has de voltar. Né? Olhe para a tua vida, né? Por isso o tempo da quaresma é o tempo propício da conversão. Que a igreja bate na tecla da conversão. E a conversão é acompanhada da confissão. Confessar os nossos pecados. Certo? Tudo bem? Outra coisa, né, que o catecismo vai colocar. Não podemos
confessar pecados de que já não nos lembramos. Porque tem gente que é muito escrupulosa, né? De não lembrar, ele fica em choque, alguma coisa assim, né? Por isso, pessoal, é sempre bom a nossa contrição, né? Lembrar dos nossos pecados, fazer uma listinha, né? Para não nos esquecermos. Mas se nós, de fato, esquecermos algum pecado na hora da confissão, nós podemos confessar este pecado numa outra hora. Entendeu? Eu esqueci, vou entrar na fila de novo, né? Calma, né? A gente não precisa ser tão escrupuloso assim. A gente não esqueceu porque a gente quis. Né? A gente pode confessar uma outra hora, daqui uma semana, né? Então, a gente não tem como Deus nos cobrar de algo que a gente esqueceu. A não ser que a gente não fez uma boa contrição, né? Aí foi negligência nossa. Mas de gente ter pensado mesmo, lembrado na hora a gente fez a contrição daquele pecado, na hora a gente esqueceu de falar, né? Calma, né? Não nos desesperemos. Mas assim, por outro lado também, não alcançaremos de nosso Senhor o perdão de nossas culpas, a não ser que sejam eliminadas pela acusação no sacramento da penitência. Então, assim, eu esqueci, mas aí depois eu lembrei, eu posso confessar uma outra hora, mas eu tenho que confessar, certo? Porque os nossos pecados não são perdoados senão através do sacramento da penitência, da nossa acusação. Tenho que dar nome ao pecado. Tenho que dar nome ao meu pecado. Certo? As propriedades da confissão. A nossa confissão, ela deve ser completa e determinada. O que quer dizer isso? Completa e determinada. Como ponto principal, que os pastores ensinem os fiéis a cuidarem que a acusação seja completa e determinada, pois é de obrigação revelarem-se ao sacerdote todos os pecados mortais. É obrigação nossa, e a nossa confissão tem que ser completa e determinada. Aquilo que eu falava para vocês, dar nome. Não é contar uma historinha, não é justificar o nosso pecado, não. Completa e determinada. Isso. Por esse motivo, torna-se mister indicar na acusação não só as faltas graves como tais, mas também as circunstâncias que de modo notável lhes aumentam ou diminuem a malícia. Aí é aquilo que eu falei para vocês, os agravantes, Na confissão não é que a gente vai contar a história do que aconteceu para o padre, não é, mas contar o agravante do nosso pecado, Por isso, ao confessar, revelar para o padre quem é você. Olha, padre, eu sou casado e os meus pecados são esse. Padre, eu sou solteiro. Padre, eu sou de ordem religiosa. Padre, eu sou desquitado. Padre, isso. Entendeu? Mostrar para o padre quem você é, por causa dos agravantes. E aí, a confissão. Então, por exemplo, o Catecismo dá um exemplo muito interessante, Ele fala assim, se a gente matou alguém, nós devemos falar para o padre se aquela pessoa que nós matamos era um leigo ou era alguém religioso, de ordem religiosa.
Porque se for um leigo, é pecado mortal e tudo mais. Se for de ordem religiosa, tem um agravante de sacrilégio. Né? A questão assim, por exemplo, um homem sai com uma mulher fora do sacramento do matrimônio. Daí, este homem que sai com uma outra mulher fora do sacramento do matrimônio deve falar primeiro se ele é casado, solteiro, essas coisas. E além do mais, ele deve falar se a mulher é. Por quê? Se a mulher for solteira, é fornicação. O agravante é a fornicação. Né? Se a mulher é casada, adultério. Né? Adultério. Se a mulher for uma religiosa, sacrilégio. E se a mulher for da tua família, da família daquele homem, parente, incesto. Então tem os agravantes, né, do nosso pecado. Então não é, eu saí com a mulher, vai contar toda uma história. Tá. Não. Sou casado e tive um relacionamento com uma outra mulher que é solteira, com outra mulher que é casada. Então é dar nome aos nossos pecados e colocar as circunstâncias como tal. Certo? Por conta dos agravantes. Para que a absolvição seja completa. Tudo bem? Até a questão, né? O catecismo coloca, né? Pecado é pecado. Quem roubou uma moeda de ouro e quem roubou um saco de moeda de ouro é pecado. Porém, quem roubou um saco de moeda de ouro tem um agravante maior do que quem roubou uma moeda. Mas pecado é pecado. Os dois são pecados mortais, né? Que é o roubo. Certo? Mas a gente tem que falar para o padre. Nós vamos falar a circunstância. Que não é que a gente vai contar uma história, hein? Mas é a circunstância. Para ver se tem algum agravante. Tudo bem? Até o catecismo coloca, né? Assim, ó. Roubei uma moeda de ouro, pecado mortal. Roubei um saco de moeda de ouro, pecado mortal, mas tem um agravante da quantidade. Roubei algumas moedas de ouro que eram para fins religiosos, sacrilégio. Então, o pecado tem um agravante. Né? Roubei de uma instituição de caridade, agravante, né? Porque você roubou de alguém que precisa, né? Então tem os agravantes e nós temos que dizer as circunstâncias, né? O catecismo vai colocar, a integridade perfeita é tão necessário para a confissão que a pessoa não tiraria nenhum proveito dela e até cometeria outro grande pecado se deliberadamente omitisse uma parte daquilo que devia acusar e só declarasse outra parte. Se a gente, por vergonha, alguma coisa, omitir para o padre uma parte muito importante do nosso pecado, né, quanto aos agravantes, a gente está omitindo, né? E nessas condições, a enumeração dos pecados nem merece o nome de confissão sacramental.
O penitente deve, pelo contrário, fazer nova confissão e acusar-se a si mesmo de ter profanado a santidade do sacramento. Então a gente às vezes está confessando e não quer confessar aquilo, ou dá uma omitida, dá uma mesclada, né? Tenta dar uma enganada no padre, fala mais ou menos alguma coisa, está omitindo alguma coisa, né? Nós estamos profanando o sacramento da confissão. Nós temos que confessar isso daí. Nós temos que confessar que nós profanamos o sacramento da confissão. Né? Porque aí, no lugar que a gente deveria estar falando os nossos pecados, acusando os nossos pecados, para assim receber o perdão de Deus, neste lugar nós estamos cometendo um outro pecado. Né? Aí não adianta nada. Né? Então nós temos que acusar os nossos pecados sinceramente, né? Não ter vergonha de acusar os nossos pecados. Ele é vergonhoso, né? Eu entendo. Ninguém gosta de falar daquilo que errou, né? É vergonhoso, mas é necessário, né? E assim, ó, é unânime, né? É um consentimento entre todos os padres, né? Que os pecados que o povo mais tem vergonha de confessar são os pecados que envolvem a moral, né? Contra a castidade, né? Pecados de ordem sexual, afetiva, né? Aquilo que envolve moral. São os pecados que o povo tem mais vergonha de falar, né? Por isso que na hora da confissão você não vai contar para o padre o que você fez, né? Tinha um padre lá em Mococa que ele dava aula lá no seminário, né, de teologia. Ele dava aula de sacramentos. Padre Celso, sim, que era da paróquia Santa Luzia. Foi o pároco do padre Luciano por muito tempo, né? A paróquia do padre Luciano lá em Mococa. Padre Celso, ele é muito escrachado, sabe? Ele é muito engraçado, mas ele dava aula de sacramento. E aí ele contando uma vez que ele, na confissão, ele falava assim, ó, não que eu sou fofoqueiro, né? Mas eu sabia que aquela mulher que estava se aproximando de mim na fila da confissão era uma prostituta. E ela estava indo se confessar, né? E aí, na confissão, ela começou a confessar. A hora que chegou na parte dos pecados da moral, né? Ela começou a falar para o padre tudo, nos mínimos detalhes, né? Como que foi, como que era, pose e tudo mais. O padre, não pode parar por aí. O padre falou assim, ó, só dá nome, pecado contra a castidade. Ok, já sei, fornicação, adultério. O padre só para por aí, né? Então não é falar para o padre o jeito que foi, como foi, né? Em que lugar e tal. Mas é falar, dar o nome do nosso pecado. E se tiver algum agravante, né? Então, só é difícil, principalmente os que envolvem moral. Mas tem que ser falado também. Né? Tem que dar nome. Né? Esse padre, ele era muito engraçado, né? Ele era... a gente estava muita risada com ele nas aulas. Teve uma aula que ele falou, né, que ele ia ter primeira Eucaristia na paróquia. Então vieram alguns adolescentes se confessar para a primeira Eucaristia, né? E aí a gente sabe como são os adolescentes de hoje em dia, né? E aí o adolescente, ele falou que não foi um só, foram vários. Por exemplo, eu não sei se eles estavam com um pouco de vergonha ou também não sabiam o termo correto, né?
mas o pecado da masturbação, né? É dar nome ao pecado, né? Eu cometi o pecado da masturbação, é dar nome. E aí os adolescentes iam confessar, né? E não sei se eles não sabiam ou alguma coisa nesse sentido. E eles falavam pro padre assim, né? Ah, padre, eu bati uma bronha. O padre, que? Eu falo assim, ai, padre, um 5 contra 1. Padre, o que é isso? Né? Então, dar nome, né? E o Padre Celci, ele é muito. E assim, ó, quando ele entendeu o que era, deu uma crise de riso nele no meio da confissão, que aí ele explicou pro moleque qual era o nome correto, né? E aí na aula aquilo foi um barato, né? Assim, o povo ria que se matava na sala de aula com o padre. Então, assim, ó, é dar nome, né? Não é. Se você não sabe, ok. Mas assim, é dar nome ao teu pecado. Né? Falar o nome dele. Né? Então, isso é a acusação sacramental. Né? Não é uma história, não é nada disso. Certo? Então, assim, a acusação, né, a confissão, ela deve ser completa e determinada. O segundo ponto, ela deve ser discreta e reverente. O que quer dizer isso? Né? Tá aqui, ó. Muito para louvar são os fiéis na exposição de seus pecados, dão prova de certa discrição e reverência. Pois não devemos demasiar-nos em muitas palavras, mas com modesta brevidade dizer somente o que for necessário para declarar a natureza e as circunstâncias de cada pecado, né? Que é uma coisa puxa a outra, né? Não é florear nem nada, né? Ser breve, né? Discreta, né? Ter uma brevidade na confissão, né? Aquela confissão que demora 1 hora, isso aí não é confissão, isso aí é acompanhamento, né? Confissão é pá, 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 pum, né? Ela tem que ser completa, determinada, discreta e reverente, tem que ser secreta, né? Isso daí é da parte do padre, nós já sabemos, né? E outra, a gente não sai falando dos nossos pecados para os outros, porque não compete a eles. E ela tem que ser frequente, né? Já fala os mandamentos da igreja, né? O terceiro mandamento da igreja, confessar ao menos uma vez cada ano, né? O segundo mandamento da igreja, né? Confessar uma vez por ano, né? Só que assim, né? Isso é um mandamento, uma lei, né? Se a gente não confessa pelo menos uma vez por ano, a gente está em pecado, porque a gente não seguiu o mandamento da lei da igreja, né? Mas assim, nada te impede de confessar quantas vezes forem necessárias. Por isso a confissão deve ser frequente. Tudo bem? Tudo certo? Agora nós vamos entrar na questão do ministro da confissão. Que aí já é a última parte da nossa aula. Então vamos encerrar por aqui. O Fabinho vai derrubar a aula e a gente já volta para a gente poder encerrar essa parte da confissão. Beleza? Vamos lá. O slot aí é do
Ô Vinícius, Oi? me fala uma coisa. Assim, meu caso, né? A minha conversão começou meio tarde, então, tipo assim, eu fiquei um bom tempo sem confessar. Só que eu cheguei num padre e comecei a falar para ele. E tipo assim, mas assim, sabe, tipo assim, quando eu sinto que tem coisas que faltaram, se confessar e tudo mais, e assim, e aí se passou, porque eu achava que tá tudo certo, né? Tipo assim, o que eu fiz lá para trás, mesmo não tendo falado, não tem problema. Aí hoje, hoje, tipo assim, hoje, pelo que eu tô entendendo das nossas aulas, eu devo me confessar de novo, mas eu acho que eu tenho que falar pro padre à época, né? Não, sim. Você tem que falar, se você não confessou os pecados que você sabe que são pecados, se esses pecados não foram acusados, você tem que acusá-los. Pecado é perdoado mediante pecado acusado. Tá, e aí é de bom tom eu falar pro padre à época. Pode falar a Não, época pro padre. Mas fala, padre, ó, foi nessa época, mas eu não tinha ideia que isso era pecado, e hoje eu tenho. Então você tem que acusar o pecado. tá bom. Obrigado. Nada. Vamos lá, então? Eu queria mesmo conversar com o Padre Pio. Eu precisava falar, já falava pra mim, já dissolvi, já pronto, acabou. O Pio era um achado, né? Uma vez, contam os livros, né, do Padre Pio, que veio um homem de longe, para confessar com o Padre Pio, né? E aí, só que ele chegou um pouco atrasado. E aí ele chegou assim, ele queria ter confessado antes da missa, para poder comungar em estado de graça, né? Aí ele... Só que ele chegou atrasado, então o Padre Pio começou a missa. E na missa esse homem chorava os seus pecados, né? Tamanha era a vontade dele de confessar. E ele chorava. Na hora da comunhão, um pouco antes da comunhão, Padre Pio, na missa, falou o nome dele. Padre Pio nem sabia quem era, né? Ele não tinha se apresentado ao Padre Pio. Padre Pio falou o nome dele na missa e falou: fulano de tal, eu te absolvo de todos os seus pecados, tal, pode comungar em estado de graça, comungue e reze nas intenções do Santo Padre. Aquele homem ainda ganhou indulgência. Então, aí perguntaram pro Padre Pio, né, algumas coisas, como que o senhor sabe? Aí ele sempre brincava, né? Ele falava às vezes Deus me permite ler o seu caderno. Então, alguém, assim, o Padre Pio, o que mais me chama a atenção nele não são os milagres que ele realizou, né? Mas o que mais me chama a atenção em Padre Pio era o seu amor ao sacramento da confissão. Ele passava horas no confessionário. Se os freis, né, não levassem comida para ele, ele passava o dia todo sem comer, né? O dia todo. Então, só o que mais me chama a atenção do Padre Pio é a questão da confissão. Nossa, é lindíssimos os relatos. E é interessante, acho que cada confissão, não sei se era o tempo máximo, acho que era 3 minutos, era um negócio assim, Era rapidinho. realmente rápido, né? Então, pelas contas, eles fez mais de 5 milhões, 30 milhões de confissões durante sua vida, né? Passaram por ele assim, né? Uma infinidade de pessoas. E o amor que ele tinha ao sacramento da confissão. E hoje, né, ao ler alguns livros do Padre Pio, né, estudar o sacramento da penitência e tudo,
Hoje, assim, ó, eu vejo muito o zelo do padre. Se o padre é alguém zeloso, alguém que, de fato, a vocação acertada mesmo, no jeito que ele trata as confissões na sua paróquia. Pessoal, não deve ser fácil, né? Sentar lá e ouvir. O Pio passava o dia inteiro escutando, dias e dias a fio escutando, né? Ouvi, eu lembrei do São João Paulo também, né? Também. E até o rapaz que se converteu lá, né? Porque ele colocou um gravador lá e ficava escutando, né? Sim, né? Na época do comunismo, né? Não, são grandes confessores, né? É muito bonito ver padres que se dedicam mesmo a isso, porque é o remédio das almas. Até nós vamos entrar agora na questão do ministro da confissão. Hoje, perdeu-se alguns pontos que nós vamos falar disso daí. Aí vocês vão, pelo amor de Deus, não vão falar nomes aqui, hein? Daí vocês verão como que deveria ser, né? Não, você tá salvando todas as almas. Você acabou de salvar a alma do Fernandão agora há pouco, ó. Não ia morrer com esses pecados aí, cara, pelo amor de Deus. Agora já só confessar e já vai estar salvo já. Acusar o pecado tá salvo, né? Confirme o propósito de arrependimento mesmo. Ó, o ministro da confissão vai falar assim, ó. Agora temos que falar sobre o ministro deste sacramento. Com bastante clareza mostram as leis da Igreja que esse ministro é o sacerdote, enquanto possui jurisdição ordinária ou delegada para absolver, pois quem deve desempenhar tal ministério deve ter não só o poder de ordem, mas também o poder de jurisdição. O que quer dizer isso? Quando um padre é recém-ordenado, ele não pode sair atendendo confissão. Logo que ele é recém-ordenado, ele espera um tempinho. Hoje é muito rápido, entendeu? Hoje, normalmente, assim, né? Um padre recebe o sacramento da ordem no domingo. Às vezes, lá na quinta-feira, já sexta-feira, o bispo já autoriza ele. Dá o poder de jurisdição, né? Não é só porque ele tem o sacramento da ordem que ele pode já sair confessando a turma. Ele tem que receber do bispo o poder de jurisdição, né? Ele tem que estar jurisdicionado naquela diocese, né? Porque é dever é o bispo que comanda, né, naquela diocese. Então é o bispo que delega a função de confissão para os padres confessarem. Hoje, igual eu falei para vocês, hoje não é mais assim. Mas antigamente, não eram todos os padres que confessavam o povo, né? Tinha padre que não confessava, que administravam outros sacramentos e não da penitência. Bem antigamente, hein? O sacramento da penitência era direcionado aos padres, como eu posso dizer assim, ó, mais espirituais / intelectuais. Porque é um sacramento que você lida com a salvação da alma daquela pessoa. Então o padre, quando a gente fala intelectual, era um padre que quando a pessoa confessa com ele, esse padre deve saber todas essas coisas, matéria de pecado, os agravantes. Então ele tem que saber como funcionam as leis canônicas, o que é pecado direcionado à absolvição do bispo, o que ele pode, o que ele não pode, as penas que ele dá, porque lida com a salvação da alma. Antigamente,
quando um padre era direcionado a isso, ele começava a confessar apenas criança. E aí ele ia, sabe, confessava suas crianças, aí dali um pouco mais os jovens, os adultos, e aí sim. Então ele ia experimentando isso, né? Ele ia amadurecendo isso dentro dele. Hoje não é mais assim. Hoje os padres recebem o sacramento da ordem e logo o bispo dá o poder de jurisdição para eles. Era tão sério essa questão da jurisdição, que, por exemplo, um padre da diocese de Catanduva não poderia atender confissão na diocese de São José do Rio Preto, porque ele não tinha jurisdição ali, porque o bispo não conhecia aquele padre. Hoje não tem mais isso. Isso tem uma questão de respeito, né, do padre pela diocese na qual ele está. Mas não existe uma proibição formal hoje. Né? Porque então é muito sério a questão do sacramento da penitência. Né? E aí nós vamos ver a questão do padre. Né? Então, por exemplo, o padre, ele tem que ter ciência e discrição. Olha o que vai falar, ó. Além dos poderes de ordem e jurisdição, que são absolutamente indispensáveis, deve o ministro deste sacramento possuir, antes de tudo, a necessária ciência, experiência e tino pastoral. Por isso que tem de exercer a um tempo os ofícios de juiz e de médico. Nesta primeira qualidade, é evidente que deve dispor de uma ciência acima das noções vulgares, para analisar os pecados, para discriminar entre as várias espécies de pecados, quais são graves, quais são leves, segundo o caráter e a condição da pessoa. Então, tá vendo? O padre tem que ter experiência pastoral, né? Tino pastoral. Ele tem que ter essa experiência de saber, né, o que é pecado grave, leve, a questão de circunstância, né? Por isso que hoje se faz muito necessário um aprofundamento dos padres na doutrina acerca do sacramento da penitência, porque ali é a salvação da alma da pessoa, né? Ali o padre está lidando diretamente com a alma da pessoa, com a salvação daquela alma, né? De ajudar aquela pessoa, né? De repente o padre fala uma besteira na confissão, o que eu já ouvi e muito de pessoas que vieram me perguntar na faculdade. Quando eu fazia a faculdade de História, ali em Monte, tinha os meninos que eram de igreja, né? E aí teve uma vez que um menino foi lá falar comigo, escandalizado, que o padre disse para ele, na confissão, ele confessou o pecado da masturbação, e o padre disse para ele que aquilo não era pecado, que aquilo era algo natural na idade dele. Falei, não, esse padre está muito louco. Isso é pecado. Falei, procura outro padre para confessar. Isso é pecado. Então tem que tomar um cuidado, sabe? Não é que nós seremos seletivos dessas coisas, mas assim, ó, é bom quando a gente tem um confessor, um padre assim, ó, que a gente confia, né? Que a gente vai confessar com ele, a gente sabe da índole, da moral daquele padre, sabe que ele é um padre assim, muito de Deus, um padre conhecedor das coisas, né, que tem esse tino pastoral, essa experiência, que não vai nos dar um conselho errado. Porque naquele momento não pode existir um conselho errado. É a salvação da tua alma. Né? Imagine se esse jovem que veio falar comigo, ele não conhecesse muita coisa assim, o padre falou um negócio desse para ele,
ele ia continuar fazendo isso daí, porque o padre falou que era normal. Então tem que tomar cuidado com estas coisas, né? Além de patriciência e discrição, existe, como vocês sabem, né, o sigilo sacramental. Né? O padre não pode falar o teu pecado para ninguém. Né? Nós temos que ter confiança de confessar aquilo, saber que aquilo não vai sair dali. Né? Mas é interessante nós termos assim a confiança em determinado padre nestas circunstâncias, né? Porque confissão, como todos os outros sacramentos, é muito sério, né? Não é brincadeira, é o da tua alma, né? Nossa, o catecismo vai falar assim, ó, dessa averiguação podem os fiéis deduzir com quanta diligência deve cada qual escolher um sacerdote recomendável pela integridade de vida, pelo preparo intelectual, pela segurança de suas decisões. Um sacerdote que, lembrado das altas responsabilidades do seu ministério, saiba perfeitamente discernir quais penas merece cada pecado e quais penitentes estão em condições de ser desligados ou ligados. Então, é muito sério, né? Nós devemos sim, então, ter padres, né, da nossa confiança, sim, né? Não é para que a gente conhece pessoalmente, né, mas a gente sabe que são padres com preparo intelectual, né? Que a gente vê como que se porta, né? As homilias, como ele conversa, como ele mostra o céu, né? O céu que passa pela cruz, né? Nós temos que ter esta escolha, né? Porque é a nossa alma, né, que está em jogo, né? Então, saber confessar, né? E também escolher um bom padre, um bom confessor. Isso nos ajuda e muito na nossa vida de sacramento. Tudo bem? Tudo ok? Então hoje nós vamos parar por aqui, porque aí depois nós vamos entrar na satisfação, na próxima aula. Nós falávamos da aula passada da contrição. Agora nós falamos da acusação, que é a confissão, e na próxima aula a satisfação, né? Que aí é a parte da nossa, o que nós faremos, né, ao sair do confessionário. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Não? Não, tranquilo. Vamos estar tudo já confessado de novo, tal. Um monte de coisa pra trás. Seja frequente. Só tem santo aqui só, cara. Tá doido. Não. Só Deus nos conserve, né? Ô, Vitor, como você disse, é muito sério, né? É muito sério. A hora que você começou a falar da caridade, eu lembrei porque muita gente no começo da quaresma postou aquela frase que dizem, que foi o padre Fábio de Mello que disse, mas eu também nem sei. Fazer jejum de fofoca, jejum de não sei o que, de não sei o que. Aí eu falo assim, gente, aí outro dia um outro padre falou, gente, isso é obrigação da gente, não fazer fofoca, né, a gente como cristão tem obrigação, né, jejum é outra coisa, né. Outra coisa. E eu falo assim, é tão sério, né, a fé, assim, que as pessoas acabam banalizando muito, né, falando de... Diminui, né, a nossa fé. Exatamente, né, e com relação a confissão também, né, Vi, é tão sério e fazer um ato de caridade.
Ah, Bíblia. Não queria falar, mas é mais forte que eu. Porque assim, ó, eu já ouvi, entendeu, de alguns padres que dizem assim, né? Ah, cometer um pecado assim, vai e dou uma cesta básica, né? Três obras de caridade, são três, mano. Fala, gente, isso não é pagar pecado, né? Isso daí você tem que fazer mesmo, entendeu? Dar de comer para quem tem fome, de beber para quem tem sede, vestir o nu, visitar o doente. Isso é obra de caridade, nós temos que fazer. Se a gente não fazer isso, é aquele negócio, tive fome, não me deste de comer, afastai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Isso a gente tem que fazer. Só que a gente tem que confessar os nossos pecados. Né? É a preocupação a gente não barganha com Deus. É a preocupação com a alma, né? Que a gente tem que ter, né? Parece que a gente está barganhando com Deus. Né? Ah, Senhor, eu pequei, mas eu te dou isso. Ó. Ah, eu cometi esse pecado, mas eu dando uma cesta básica. A gente não tem como comprar Deus. A gente tem que confessar o nosso pecado. É isso. E é tão simples, eu não preciso comprar. Confessar o pecado, não vai sair R$1 do nosso bolso, não vai fazer nada. Qual é o esforço da gente parar um momentinho, fazer o nosso ato, o nosso momento de contrição e ir lá falar os nossos pecados? Isso aí é um orgulho, né? Não falar o nosso pecado. É um orgulho, né? Mas a gente tem que confessar. A nossa confissão tem que ser frequente. Não só ficar numa vez por ano. Se alguém tiver um tempinho aí, aquele vidinho que eu coloquei do padre Paulo Ricardo no grupo, é um pouquinho demorado, é 1 hora e pouco. Ele trabalha em cima do pecado, que nós não temos noção do que é o pecado. Nós não temos. Nós não sabemos o que é o pecado. E ele trabalha muito bem, é um pouco teórico, né? Mas assim, ele explica muito bem. Quem tiver oportunidade, um pouquinho demorado, mas vai ajudar muito a... E outra, gente, é o padre Paulo Ricardo, né? É um nome de peso da nossa fé. Né? Nós devemos, assim, ó, escutar padres. Não que a gente não vai escutar outros, né? Mas, assim, ó, tem padres que são marcados pela sua austeridade, pelo seu compromisso com a verdade, com a fé. Né? Padres, assim, já experimentados na perseguição, né, padres que a gente sabe que falam a verdade, que doam a sua vida. Para Paulo Ricardo é um, gente. E é um homem assim, que pelo amor de Deus, ele dispensa qualquer comentário para Paulo Ricardo. Ele fala, nós vamos seguir esse que ele está falando. Que é um homem assim, que a gente pode fechar o olho e seguir, entendeu? Porque é um homem que leu muito, é um homem que estudou muito. E é um homem que não fala uma vírgula se ele não tiver embasado na Sagrada Escritura, no Código de Direito Canônico, no Catecismo da Igreja, nos documentos da Igreja. Então é um homem que eu me espelho muito quando eu vou fazer uma pregação, quando eu estou preparando algum curso, as nossas aulas, eu vejo alguns vídeos do Padre Paulo Ricardo, eu leio algumas coisas no site dele. É algo só esclarecedor, né? Então, procurar estes exemplos. Né? Que isso é assim. Eu ouço a homilia dele todo dia, né? E, Fabinho, eu não sei se no dia anterior, acho que no anterior a esse que você me passou pra gente, ele também falou sobre a confissão, sobre pecado. E tá bem bacana também. E outro dia eu estava procurando, nós tivemos uma reunião sobre a Sagrada Família, né? No tema de estudo era Sagrada Família. E aí, eu vou passar no grupo, mas é muito linda a explicação, quando Jesus, né, Maria e José perdem Jesus no templo. Não sei se vocês já viram essa homilia do Padre Paulo Ricardo. Nossa, mas está fantástico. Muito bom. Ele é realmente demais. Igual você, quando a gente vê alguma coisa nesse sentido, é uma homilia, algo que nos chama atenção, manda no grupo, né? Manda lá no grupo pra gente poder também todo mundo escutar.
né? No tempinho que vai dando para nós, né? Nós vamos escutando. Certo, pessoal? Então, fica para a nossa próxima aula continuar o sacramento da penitência no quesito de satisfação. Ok? Vou compartilhar então com vocês a homilia hoje do padre Brauder